Bom dia, irmãos. Estamos aqui para gravar mais uma aula, a sexta aula, dessa sequência de lições que estamos tendo do Jesus Surpreendentes, lições baseadas nas narrativas de Lucas, do Evangelho de Lucas. E hoje estaremos na lição 6, no texto de Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2, nós vamos estar lendo, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, levado pelo Espírito ao deserto, 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome. Jesus, para o início do seu ministério, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Mas o que vemos no deserto? O que nós podemos encontrar no deserto? O que poderia se encontrar de útil no deserto? Algo que fosse útil para o ministério desafiador de Jesus. Certamente há muitos ensinamentos que nós podemos extrair dessa narrativa de Lucas sobre este momento de nosso surpreendente Jesus. Espero que possamos extrair estes ensinamentos e assim aplicá-los em nossas vidas, trazer uma aplicação para o nosso viver diário. Vamos compartilhar alguns dos preciosos ensinamentos que podemos extrair para a nossa vida. O primeiro ensinamento é que precisamos compreender, reconhecer a nossa total dependência de Deus. Jesus, ele se submeteu a abster-se das mais básicas necessidades que um ser humano ele necessita, que é o alimento e a água. Jesus se absteve do alimento e da água. Em um lugar que encontrar essas coisas seria praticamente impossível. Jesus levou o seu corpo a experimentar essas necessidades ao extremo, num deserto, num lugar de total dificuldade de acesso à água e alimento. Mas por que Jesus fez isso? O que levou Jesus a fazer isso? A buscar o deserto, a se abster da água, do alimento, não só por um dia, 2 dias, mas por 40 dias. Eu acredito que para que nós pudéssemos aprender algumas verdades sobre isso. Primeiro, entender que por mais que o corpo ele precise do alimento e da água, o corpo físico, o nosso corpo, um dia, mesmo esse corpo tendo esses itens básicos, a água e o pão e o alimento, ainda assim um dia iremos morrer. Por mais que você tenha em sua vida tudo aquilo que você necessite, tudo aquilo que você precise, ainda assim um dia você irá se deparar com o maior problema da sua vida. Um dia a humanidade irá se deparar com o maior problema que ela enfrenta em toda a sua vida. Qual é esse problema? É a morte. Mesmo comendo e bebendo o suficiente para se manter, ainda assim um dia todos irão perecer, todos irão enfrentar esse grande inimigo que é a morte. Portanto, quando nós compreendemos que somos totalmente dependentes de Deus, certamente colocaremos como prioridade em nossa vida tudo aquilo que traga verdadeiro benefício para a alma. Para a alma. Por quê? Porque temos compreendido que é a alma o item mais valioso, é aquilo mais valioso que podemos ter na vida. Certa vez, em Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que dará ele em troca da sua alma? Porque a alma, é para a eternidade. Por isso que quando compreendemos a nossa dependência de Deus, compreendemos Deus em nossas vidas, nós colocaremos isso como prioridade. A nossa alma, ela não depende do alimento físico. Ela não depende. O nosso corpo, sim, depende do alimento físico. Mas a alma não.
Porque esse alimento físico, como eu já falei, um dia, mesmo comendo, nosso corpo vai morrer. A alma é para toda a eternidade. Sendo assim, ela depende de um alimento espiritual, de algo que vem de Deus, de algo que vai fortalecer, edificar a nossa alma. Com essa compreensão da nossa dependência de Deus, nós estaremos totalmente prontos a enfrentar todas as dificuldades que esse deserto do qual nós vivemos, o deserto da nossa vida, nós iremos enfrentar todas as dificuldades que porventura venham, que aconteça, que sejam proporcionadas a nós. Entendendo que em cada situação no deserto, de tentação, de tribulação, de dificuldade, ao invés de nos destruir, pelo contrário, aquilo vai nos fortalecer cada vez mais. A nossa fé cada vez mais vai ser fortalecida no Senhor. Assim como também aconteceu com Jesus. Jesus saiu do deserto, talvez fraco, com fome, com sede, mas ele saiu com a sua alma fortalecida para enfrentar todo o seu ministério. Assim também como aconteceu com ele. Nós precisamos entender que quando vivemos na dependência de Deus, quando buscamos aquilo que é fundamental para a nossa alma, nós sairemos de cada batalha no deserto fortalecidos e preparados para o ministério da nossa vida na presença de Deus, vivendo na presença de Deus. Portanto, lembre-se disso. Somos totalmente dependentes de Deus. Essa é a primeira lição. Não esqueça dessa lição. A segunda lição é que precisamos reconhecer que a palavra de Deus é verdadeiro alimento. Assim como o nosso corpo físico precisa de um alimento, a nossa alma precisa do alimento que vem da parte de Deus, e alimento este é a sua palavra. Jesus ele estava há 40 dias sem comer. Para ele não havia nada mais importante naquele momento do que um alimento, do que o pão, do que aquilo que poderia saciar a fome. Mas como ele sabia que o alimento provinha de uma tentação, quando o inimigo diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, ou seja, o alimento iria provir de uma tentação. Jesus, entendendo aquilo, ele preferiu o alimento que é para a alma, para fortalecer a alma, e disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, entendendo isso, Jesus ficou com a palavra de Deus, porque ele sabia que, tudo bem, o alimento físico era fundamental para o seu corpo, claro, ele estava debilitado, mas o alimento espiritual é fundamental para a nossa alma. O pão iria produzir a Jesus mais alguns anos de vida, como um homem, como um ser humano. A palavra de Deus nos dá a condição de vivermos para toda a eternidade. Não alimenta o nosso corpo, mas alimenta a nossa alma, que vai nos levar a toda a eternidade. Jesus ele tinha a palavra de Deus guardada em seu coração e mente. Lembra do Salmo 119, versículo 11? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Todas as vezes que Satanás investiu contra Jesus, ele usou a palavra para enfrentar as tentações. É só você ver os versículos seguintes. Transforma essa pedra em pão. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, está escrito. Ele disse, te lança daqui abaixo, porque está escrito, o inimigo usando a palavra. E Jesus diz, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E por último ele disse, olha, se prostrar, você me adorar, você vai receber todas as riquezas, todos os reinos. Jesus lembrou da palavra e disse, não tentarás ao Senhor teu Deus, aliás, somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então Jesus, ele, guardando a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, ele pôde se livrar das investidas do inimigo. Assim como Jesus, nós também enfrentamos tentações todos os dias. Todos os dias, eu e você, eu não tenho dúvida de falar isso. Eu nem lhe conheço, mas eu sei que todos os dias você enfrenta tentações, você enfrenta lutas, você enfrenta dificuldades. Assim como Jesus ele soube se livrar das tentações por causa da palavra,
nós também, se tivermos a palavra guardada em nossos corações, estaremos prontos a enfrentar cada uma dessas tentações e sairmos ilesos, sairmos vitoriosos. E eu te pergunto, a palavra tem sido parte importante na alimentação da tua alma? Você tem buscado esse alimento espiritual todos os dias? Eu não tenho dúvida de que você todos os dias toma o seu café da manhã. Eu não tenho dúvida que você todos os dias almoça, janta, faz suas refeições para quê? Para que o seu corpo possa estar bem nutrido. Mas entenda só, o seu corpo bem nutrido, bem alimentado, bem hidratado, ainda assim um dia ele perecerá. A nossa alma, se ela não estiver bem nutrido, bem hidratado, bem preparado com a palavra de Deus, com a vida espiritual, o alimento espiritual, essa, assim como o corpo, ela perecerá eternamente. Mas a alma bem alimentada e bem hidratada, ela nunca morrerá. Ela viverá para toda eternidade. Como você tem se alimentado da palavra de Deus? Se você não tem se alimentado, eu tenho dúvida se você será vitorioso na tentação. Mas se você tem se alimentado, eu não tenho dúvida, você será vitorioso ou vitoriosa em cada tentação. Em cada tentação. Entenda isso, que a nossa alma, nossa vida espiritual precisa de uma boa alimentação. Terceira lição, precisamos estar atentos, pois o inimigo, ele não desiste, ele não vai parar de nos tentar, ele não desiste em querer nos derrubar. Se assim como ele insistiu com Jesus, e aqui não fique pensando que a tentação em Jesus foi somente aquele momento lá no deserto. Ao longo da vida de Jesus, do ministério de Jesus, Jesus ele foi tentado. Ele foi tentado várias vezes, várias investidas. É muito interessante a narrativa de Lucas, no versículo 13, que o diabo havia deixado Jesus depois de várias investidas, mas ele ainda iria se manifestar em outros momentos oportunos. É assim que a narrativa diz. E isso aconteceu por várias vezes. Jesus ele foi sempre tentado. Tanto é que lá em Mateus, já no final do seu ministério, capítulo 26, versículo 41, Jesus ele vai dizer, dando uma lição para os seus discípulos, ele diz, olha, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie e ore. Ou seja, se alimente, esteja preparado para as horas das tentações. Jesus estava em todas elas, não somente aqui nessa narrativa do capítulo 4, mas em todas elas, Jesus estava preparado para esses embates, para essas lutas espirituais. Infelizmente, algumas pessoas usam Mateus 26, 41, o espírito está preparado, mas a carne é fraca, para justificar suas quedas, para justificar suas fraquezas. Mas Jesus ele não queria criar um jargão, um bordão, para as pessoas justificarem suas fraquezas. Pelo contrário, ele alertou para a necessidade de vigiarmos, de orarmos, de nos fortalecermos. Precisamos estar atentos à vontade de Deus, que se revela na sua palavra. E precisamos orar, que é ter uma plena comunhão com Deus. Desta forma, nós estaremos bem alimentados, bem nutridos, para vencermos todas as tentações e dificuldades que certamente se levantaram, se levantam e se levantarão em nossas vidas. Foi assim que Jesus venceu. Como tem sido a sua vida em relação à questão do seu alimento espiritual? Como tem sido a sua vida espiritual? Você tem enfrentado tentações? Você tem cedido para algumas? Lembre-se que você, quando não alimenta seu corpo, você deixa o seu corpo mais fraco. E ele estando mais fraco, ele vai estar sujeito às enfermidades, às bactérias, às infecções e todo tipo de doença.
que sem o devido cuidado, certamente o levará à morte. Sua alma também tem necessidade de alimentar-se. E não é só uma vez, ou só durante um período das dificuldades, mas todos os dias. Pois há um inimigo feroz que não descansa, que está sempre à espera de um vacilo para nos devorar, conforme o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 5,8, que o nosso inimigo ele está nos rodeando, como um leão esperando só o momento de abocanhar. Esteja preparado. Esteja preparado. Saiba que o nosso inimigo ele não desiste. Não desiste. Entenda a sua total dependência de Deus. Entenda que precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Entenda que o inimigo ele não nos dará tréguas. Entenda essas lições. Nessa narrativa nós podemos perceber que essas lições elas foram vividas na vida de Jesus e, portanto, elas podem ser aplicadas em nossas vidas. Enfim, que maravilha esse Jesus. Que possamos dia a dia nos alimentar dessa palavra, seguindo o exemplo do nosso surpreendente Jesus, que em tudo ele foi tentado, mas manteve-se sem pecado, para que nele também nós pudéssemos ser vencedores. Mantenha-se atento à palavra de Deus. Resista todos os dias contra as ciladas do inimigo de nossas almas. E assim, que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te guarde, hoje e para todo sempre. Amém.